Olá, pessoal da segunda série, tudo bem? Meu nome é Karine Fernandes, eu sou professora de redação. Eu estou aqui para dar as boas-vindas a vocês para o nosso ano letivo de 2021. Eu espero que seja um ano melhor do que o ano de 2020 e com certeza será, né? Eu vou acompanhar vocês aqui nesse período de aulas online, vou estar ministrando a disciplina de redação. Espero que eu consiga preparar vocês aí, né, para os concursos do Enem, da UERJ, que a gente caminhe juntos. Qualquer dúvida que surgir, saibam que vocês podem contar comigo, com a coordenação, com a direção, com os demais professores. Nós estamos todos juntos aqui para auxiliar vocês, né, nesse período, nesse retorno aos poucos. E é isso, tá? E para começar a nossa aula de hoje, a gente vai iniciar com o capítulo 1, que fala sobre texto e ideologia, que está aqui a nossa matéria do livro 1. E para começar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de ideologia, que é um conceito mais filosófico. A ideologia, gente, ela é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações. Representações de quê? De ideias e valores, né? E de normas ou regras, regras de conduta, que indicam aos membros da sociedade o que eles devem pensar e como devem pensar, o que eles devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, e o que devem fazer e como devem fazer. Então, a ideia, né, da ideologia é nortear o caminho que os membros da sociedade devem seguir, como eles devem levar a vida nesse caso. A função da ideologia é apagar as diferenças existentes e fornecer às pessoas o sentimento de identidade social, que todos nós, né, pertencemos a uma sociedade, buscando aí os referenciais que identificam todos nós como pertencentes de uma sociedade, os referenciais de humanidade, de liberdade e de igualdade. Por que a gente está vendo esse conceito ideológico de o que é aí a ideologia, né? Esse conceito básico aí, filosófico, na verdade. Porque a análise do discurso, gente, ela vai trabalhar um pouco com a ideologia. A análise do discurso é uma ciência, uma parte da matéria que ela vai analisar a estrutura de um texto e vai compreender as construções ideológicas presentes nele. Então, a gente ao ler um texto, a gente tem que pensar na análise de quem é que está discursando dentro daquele texto. De onde vem aquela pessoa, qual o contexto que ela está inserida, e tudo isso vai influenciar na escrita daquele texto, ou daquela charge, do poema, da música, e assim por diante. As ideologias que estão presentes no discurso, elas são diretamente construídas e influenciadas pelo contexto político-social em que o autor está inserido, né? Por exemplo, na época da ditadura, em que não podia, né? A gente tinha uma censura. A gente tinha um tipo de texto diferente do tipo de texto em que a gente tem hoje, em que há uma liberdade de expressão, né? Se vocês pegarem, por exemplo, 20 anos atrás, onde a gente não tinha a internet tão presente também, a gente tinha um outro tipo de texto, onde a presença da tecnologia ela não era tão presente. Então, a análise do discurso, ela leva em conta aonde que o autor daquele texto ele está inserido, o contexto político-social daquele autor ali, tá bom? O Foucault, né, que é um dos maiores aí, autores que a gente tem da análise do discurso, ele afirma o seguinte: um texto só pode ser assim chamado se o receptor for capaz de compreender o seu sentido. E isto cabe ao autor do texto e à atenção que o mesmo der ao contexto da construção de seu discurso. Então, para o Foucault, né, um texto só vai ser um texto se a pessoa que receber esse texto ela for capaz de compreender a mensagem que o autor quis passar. Isso para ele tem relação direta com os princípios básicos da comunicação verbal, que são a emissão, a recepção e a compreensão. Então a mensagem para ele, né, o texto só vai ser de fato, né, um texto concebido se o receptor conseguir chegar ao nível de compreensão daquele texto.
E aí a gente vai ver um pouco sobre a análise do discurso dentro de algumas áreas. Por exemplo, quando eu penso na música, a letra de determinada música, ela pode nos agradar ou não, pois a relação que o indivíduo tem com a linguagem tem sempre uma intenção. Todo texto, gente, ele é escrito com uma intenção, né? Seja ela emocionar, seja ela fazer uma denúncia social, seja ela entreter e assim por diante. A música, ela pode apresentar um posicionamento, uma opinião, ou ela pode apenas fazer uma identificação com algo. Eu coloquei um exemplo pra gente de como a gente pode fazer a análise do discurso na música. Voltando para a ditadura, a gente sabe que tem muitos autores, né, que eles não se manifestaram durante o período da ditadura, enquanto tem outros autores que eles já tiveram um papel mais presente durante a ditadura. O Roberto Carlos, ele foi conhecido por não se envolver com questões da ditadura. Mas o que acontece, pessoal? Durante a ditadura, a gente sabe que grandes cantores, compositores foram exilados. Chico Buarque, Caetano Veloso, dentre muitos outros. Então, o Roberto Carlos, né, ele fazia muitas turnês e o Caetano Veloso, quando foi exilado, ele foi para Londres. Enquanto o Roberto Carlos estava fazendo um show em Londres, ele visitou, né, o Caetano e ele viu como o Caetano estava triste por não estar no Brasil. E aí ele se junta com o Erasmo Carlos após, né, o turnê e ele escreve essa música. E a música fala: um dia a areia branca teus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos a água azul do mar. Por quê? Porque o Caetano, ele sentia muita saudade, né, do mar, principalmente o mar da Bahia, né? Então, ele fala disso, que um dia ele vai voltar, né, a tocar areia branca, que ele vai molhar os cabelos dele no azul do mar, principalmente o mar da Bahia. Janelas e portas vão se abrir para ver você chegar, e ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Então ele fala de como vai ser provavelmente o retorno dele para o Brasil, né? E que ele sorrindo vai chorar por se sentir em casa novamente pós-exílio. E aí a gente tem o refrão, né? Porque quando ele visita o Caetano lá em Londres, o Caetano tá com cabelo grande. Então ele tem os cachinhos, né? E aí ele fala: debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história para contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Então, isso aqui ele tá fazendo alusão, né, a pessoa aí, né, debaixo dos caracóis, a pessoa do Caetano e das histórias que ele tem para contar de um mundo tão distante que é o Brasil naquele momento. E a vontade que ele tem de ficar ali com ele, né, já que eles são amigos. Então, quando a gente vê essa música, o Roberto Carlos, que é conhecido por escrever músicas românticas, parece que é uma música feita para alguma mulher, né? Alguma pessoa do tipo. E aí, quando a gente vai analisar o discurso da música, ver os implícitos, a gente percebe que não. Então, quando a gente faz a análise do discurso dessa música, levando em consideração contexto histórico e político, a gente percebe que essa música não foi feita para uma mulher. Essa música não foi censurada justamente porque o Roberto Carlos ele não se envolvia nas políticas da ditadura, tá? Seguindo, pessoal, um texto ou discurso, ele determina a visão de quem o produz de maneira explícita ou implícita, que nem o caso ali, né? Então, é a visão do Roberto Carlos, só que ela está sendo feita de maneira implícita ali naquele caso. Tanto que a música não foi censurada. Se naquela época tivesse ficado claro que era sobre o Caetano, com certeza ela teria sido censurada. Ela mostra a visão social de quem o elaborou, sendo necessário, ao ler um texto, estudar o contexto. Então, talvez somente lendo, né, um texto, a gente não consiga fazer a análise do discurso. Seja necessário conhecer o contexto para poder ser capaz de fazer aí essa análise do discurso. Um texto, gente, ele não traz apenas informações,
mas conteúdos e ideologias que retratam os conceitos de quem fala por meio dele. Então, percebam, a gente tem, né, na música, se vocês perceberem, conceitos e ideologias aqui do Roberto Carlos. O que ele acha aqui, né? O conceito dele, que é uma história para contar de um mundo tão distante, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Ele mostra o sentimento dele aqui dentro da música, né? O que ele sente pelo amigo, são os conceitos dele, as ideologias dele, os sentimentos dele aí dentro. Bom, a gente também pode fazer análise ideológica na charge. Normalmente nas charges são representadas as crises presentes na sociedade, né? E o seu caráter ideológico da charge é denunciar o contexto governamental, social ou individual, os quais remetem à cultura do país. Isso pode ocorrer por meio de ambiguidades e de implícitos também. E aí é necessário o conhecimento histórico social para que a gente consiga compreender, né, a crítica presente na charge. Essa charge aqui é antiga, né, de uma eleição em que a Dilma disputou com o Maécio. Aí a gente tem aqui os dois, né, vestidos como se fossem jogar uma partida de futebol. E aí a gente tem sem canelada, sem mordida, sem dedo no olho, sem cotovelada, sem carrinho por trás, sem puxar o calção e os dois falando, ah, puxa. Então, essa charge aqui, ela tá fazendo uma crítica. Por quê? Primeiro, a gente tem a representação da eleição como uma partida de futebol, né? Isso aí tá explícito. Os times aí, no caso, são vistos como os partidos políticos. E existe uma comparação implícita aí entre as regras no futebol com as regras na política. Por quê? Pela disputa pelo poder, pela presidência, no caso, que é o que está em questão aqui, é como se tudo fosse válido. Então, eles ficam meio que chateados, já que não vale, né, tudo isso que está sendo citado aqui. Então, é preciso conhecer o contexto histórico e político para poder entender essa charge. Até porque nesse período, né, a Dilma foi eleita, mas por uma porcentagem bem pequena, uma diferença bem pequena. Por pouco, né, o Aécio não ganha da Dilma. O sentido do discurso aqui, no caso, ele não é fechado, mas ele vai ser construído conforme as experiências e conhecimentos dos interlocutores, né? Então, uma pessoa que talvez não tenha conhecimento em futebol, ela é capaz de interpretar essa charge aí também, né? E por último, pessoal, a gente vai ver a análise do discurso no anúncio publicitário. Por quê? O anúncio publicitário ou as propagandas, a percepção e a ideologia são elementos presentes dentro desse texto, que divulgam artigos, materiais, produtos ou ideias. E eles levam o interlocutor a aceitar novas ideias e a acreditar em valores diferentes. O texto publicitário ele vai influenciar no modo de pensar e agir dos indivíduos, por meio de materiais com fortes conotações ideológicas e mensagens subliminares, né? Então, alguns anúncios publicitários trabalham com mensagens subliminares, outros com uma linguagem mais apelativa, vai depender do anúncio publicitário. Então, eu coloquei um exemplo para a gente fazer a análise do discurso, por exemplo, nas propagandas de cerveja, né? Se a gente tem que pensar no público-alvo. O público-alvo da propaganda de cerveja é o público masculino. Então, se a gente reparar, eles trabalham sempre o quê? Com uma mulher dentro da propaganda de cerveja. E a mulher, ela tá sempre com um cunho apelativo sexual. E na época dessa propaganda, né, da Antártica, o apelido da cerveja era Boa, né, que tinha o significado de bebedores oficiais de Antártica. Tá até escrito aqui, eu coloquei maior, porque eu não sei se dá para ver bem. E aqui a gente vê a presença de valores ideológicos. Por quê? A palavra boa, muitas vezes, ela é associada à mulher. O que é a mulher boa? É aquela mulher que tem um corpo bonito, né? Que ela é sensual, que chama atenção e tudo mais. Então, percebam que a gente tem uma linguagem aqui apelativa dentro da propaganda. Então, a análise do discurso aqui, ela também pode ser feita dentro desse anúncio publicitário, já que a mulher, ela é sempre objetificada dentro da propaganda de cerveja, né? E ela é vista de maneira objetificada, como sempre, e dentro dessas propagandas
com o cunho apelativo sexual. Então a gente tem que ter em mente, né, aí no caso, o contexto. E esse contexto, gente, da propaganda de cerveja, ele sempre foi assim. Se a gente pegar propagandas antigas, a gente vai ver que a mulher ela não aparece com essas vestimentas, nem com esse cunho apelativo sexual, mas ela aparece sempre servindo o homem, à mercê do homem. A gente não tem, por exemplo, uma propaganda de cerveja voltada para o público feminino, né? A grande maioria é voltada para o público masculino. Então, a análise do discurso dentro da propaganda, ela também pode ser feita, até porque é feito um estudo sobre o público consumidor e tudo mais, pensando, né, antes de fazer aquela propaganda ali. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi essa, sobre a análise do discurso. Espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? E qualquer dúvida, podem contar comigo. Um beijo!